eu sou Roberta Luna, sou psicóloga, trabalho no Núcleo de Saúde do TRT6 e trouxe aqui para vocês uma técnica que é como lidar com críticas e ainda lucrar com isso. Muitas vezes, culturalmente, a gente acha que crítica só é uma coisa ruim, só é uma coisa negativa. Só que, quando você começar a perceber os feedbacks, as críticas, como algo positivo, que você pode fortalecer seus pontos fracos, um bom filme, ele tem sucesso quando ele passa pelos piores críticos, pelo crivo dos piores críticos, ele é considerado um bom filme. E você pode usar isso a seu favor. Muitas vezes as pessoas nos dão críticas, não só verbalmente, mas a nível não verbal. E quando a gente se abre para acolher isso e verificar possíveis pontos fracos naqueles nossos planos, nossos sonhos e na vida cotidiana. Muitas vezes quando alguém nos diz alguma coisa negativa, a gente se associa em primeira posição e começa a sofrer como se o momento que a pessoa disse isso, a gente passou a ser a tal coisa. E aí a gente não consegue colocar de fora, na terceira posição, dissociada, onde você enxerga como observador, separando o que é seu e o que é do outro. E você pode até utilizar um recurso imaginando uma parede invisível, um vidro invisível à prova de energia. E pode até imaginar como se você tivesse feito uma redoma de cristal, onde você está protegido, protegida, para poder observar o que ele está te falando. Você pode fazer essa técnica tanto para cenas do passado, como instalando essa técnica você pode começar a lidar com possíveis críticas do futuro de uma forma mais harmoniosa. Essa técnica foi criada, certo? Pela Connie Ray Andreas e também pelo Steve Andreas, onde ele ensina para você praticar uma forma diferente de receber críticas. É uma estratégia interna visual. Muitas vezes a gente tem a estratégia de quando alguém chega e nos diz uma crítica, a gente já pula e se associa e começa a sofrer. Essa técnica, ela lhe ensina a dar passos atrás e você dissociar. Quanto mais a gente se distancia fisicamente também da situação, a gente consegue vê-lo de outro ponto. O Milton Erickson, considerado o maior hipnoterapeuta do mundo, que tem a nível mundial o Instituto Milton Erickson, ele gostava de indicar para os pacientes dele, perto da casa dele, onde ele atendia no final da vida e onde é o Instituto Milton Erickson, lá nos Estados Unidos, que é chefiado por Zeig, tem uma montanha. E ele pedia para os pacientes dele subir nessa montanha para enxergar o mundo de outro ângulo. Essa técnica do Steve Andreas é uma forma também de você sair da situação e enxergar a crítica de outra forma. E aí você vai fazer o seguinte, você vai imaginar como se diante de você uma estratégia interna visual tivesse sempre o seu eu aprendiz, que está querendo aprender com críticas. Vamos dizer que você tivesse a meta de fazer uma viagem nas suas férias. E aí você fosse daquela pessoa que diz, não quero ouvir a opinião de ninguém, porque vão me criticar e vão ser contra o meu objetivo. E aí, de repente, você, incorporando essa técnica, você fosse se abrir para opiniões sobre a tua viagem. E tivesse alguém que já tivesse ido e dissesse, não vá naquela época, porque naquela época é muito frio e vai perder a oportunidade de passear mais. Veja, você fortaleceu um possível ponto fraco da sua meta de férias. E aí, se você atua daquele jeito, não quero saber de críticas porque só querem destruir meu plano, e aí poderia ser um facilitador para você fortalecer o seu sonho e tornar forte os pontos fracos. Então, você vai imaginar sempre a sua imagem diante de você como um seu eu aprendiz que está ali querendo aprender sobre possíveis pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. A nossa mente ela é composta da parte consciente e da parte inconsciente. Todos nós temos pontos cegos que muitas vezes o outro percebe e a gente não percebe. E se a gente se abre para o mundo, a gente se abre para feedbacks verbais e não verbais para fortalecer nossos pontos fracos. Então, sempre diante de você vai ter um eu aprendiz. E aí, esse eu aprendiz vai ficar aberto quando você sente que alguém vai lhe criticar. Você já coloca o teu eu aprendiz ali na frente, vendo de fora com o olhar de espectador, espectadora, você vai ouvir a crítica, vai imaginar o seu eu
ator ou atriz junto com o outro crítico. Você pode também fazer em relação ao passado. E aí, à medida em que o outro for fazendo a crítica, você vai construir do seu lado direito uma tela branca e vai dividir no meio. Um lado vai ser do outro e o outro lado depois vai ser do seu eu. E aí, onde tem o lado do outro, à medida que o outro for falando e você tá aqui, ó, com o vidro invisível protetor de energia, você tá aqui com a redoma de cristal aqui, associada no teu eixo, no teu corpo, e aí você vai começar a imaginar copiando o conteúdo do que ele está lhe dizendo, ou pode imaginar, criar imagens que simbolizem o conteúdo. Quando o outro terminar, aí você vai para o lado do eu e vai começar a observar, isso será que tem razão? Será que esse ponto é algum ponto cego meu? E outra dica, se você se emocionou, é porque aí tem alguma coisa. Pode ser que você não tenha exatamente o conteúdo do outro, mas essa avaliação serve para você dizer, preciso me fortalecer com gente que joga em mim coisa que não é minha e eu fico sensível. Então, é como se fosse, na pior das hipóteses, você vai sair ganhando com essa técnica, porque você vai se fortalecer para lidar com críticas que muitas vezes tem a ver com a vida do outro. E se tiver com a sua, você vai lidar com isso, lucrar com isso. Então, aí você vai comparar. E quando terminar, você vai decidir o que você fazer. Se você agradece, se você fica calado, se você complementa ou pede mais informações de alguma crítica que você recebeu. E aí, do momento em que você fica de fora, em terceira posição dissociada, você começa a lucrar e a fortalecer seus pontos fracos, meu querido, minha querida. E aí, espero que você aproveite essa técnica, que ela é maravilhosa. Beijos, meus queridos!